Bíblias, no livro de João, capítulo 4, versículo 31 ao 42. O livro de João, capítulo 4, versículo 31 ao 42. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: quando isso, seus discípulos lhe pediram: Rabi, coma. Ele, porém, respondeu: tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe algo de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizei vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem olha já recebe recompensa, quem colhe já recebe recompensa e ajunta frutos para a vida eterna, para que se alegrem juntos com os que semeiam e os que colhem. Assim, o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e o outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aonde não trabalhaste, onde trabalharam e vós recebeste do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, do que testemunhava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse. E ele ficou ali por 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já que não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Oremos assim. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, aquilo, Senhor, que tu quer falar, Senhor, em nossas vidas. Fala, Senhor, conosco, Senhor, que eu venha, Senhor, a diminuir e tu venha a crescer todos os dias em minha vida. Fala, Senhor, conosco, porque aqui estamos para ouvir a tua voz. Queremos ouvir mais de ti, queremos saber mais da tua palavra, mais do teu entendimento, mais de ti, Senhor. Continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, a falar e a ministrar neste lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Na quarta-feira retrasada, nós vimos falar sobre a mulher samaritana. Jesus se encontra perto do poço e pede para aquela mulher dar-lhe de beber. E nós vimos na quarta-feira que Jesus diz àquela mulher que se ela soubesse quem estava falando com ela, ele lhe daria água viva, que jorraria eternamente na vida dela. Hoje nós estamos vendo Jesus falando sobre a comida. Jesus está falando sobre o alimento. E muitas vezes em nossas vidas, essa mensagem, esse texto é muito atual aos dias de hoje. Porque muitas pessoas e muitos cidadãos e muitas pessoas desejam se saciar. Muitas pessoas desejam saciar a sua fome que tem no seu interior. Muitas pessoas têm um buraco dentro de si e não conseguem se saciar. Muitas pessoas têm dentro de si uma fome por justiça, uma fome por desejo, por vontades, uma fome por bênçãos. Muitas pessoas têm dentro de si uma fome de ter uma realização em sua vida. Muitas pessoas têm dentro de si uma fome de ser alguém,
ser reconhecido, de ser uma pessoa de intelecto, de ser uma pessoa reconhecida pelos demais. Muitas pessoas têm dentro de si uma fome insaciável de realizações, de ser reconhecido pelo que você é, o que você faz. Mas muitas pessoas têm uma fome dentro de si de justiça, porque fizeram algo contra a sua vida e aquilo te causou um mal e você tem um buraco dentro do seu coração, dentro da sua vida, porque você acha que ainda a justiça não foi feita. Mas muitas pessoas têm uma fome insaciável pelo conhecimento. Muitas pessoas têm uma fome insaciável por realizações, por cumprir algo, por fazer algo ou por ser feliz. Muitas pessoas têm esta fome e este desejo de ser feliz, de ser completo. Muitas pessoas têm uma fome interior. E aqui nessa palavra, Jesus vai nos dizer, vai nos falar sobre um alimento. Muitas pessoas têm procurado se alimentar, têm procurado se saciar em outras pessoas, têm procurado alimentar o desejo do seu coração e as suas vontades em coisas carnais. Muitas pessoas entraram no relacionamento pensando: eu vou ser feliz, e não em fazer o outro feliz. Quando estamos preocupados com as nossas vontades, as vontades do outro pouco importam. Quando estamos preocupados com o nosso eu, com a nossa vontade, com o nosso querer, com o nosso egocentrismo, o que os outros acham ou deixam de achar pouco não importa. Nós vivemos num mundo atual onde as pessoas estão preocupadas com o seu intelecto, com o seu interior, com a sua vida, e não estão preocupados com a vida de pessoas. Hoje o ser humano usa pessoas e adora as coisas que possuem materiais. Hoje as pessoas têm usado pessoas e têm adquirido e querendo amar as coisas materiais deste mundo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas só se preocupam com o seu próprio umbigo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem ser saciadas, onde as pessoas querem que o seu vazio seja preenchido de qualquer forma, querem que o seu desejo, a sua vontade sejam feitas e seja reconhecida. Vivemos num mundo onde pessoas encontram um vazio tão grande dentro de si que se tentam encaixar em qualquer lugar, tentam se encaixar em qualquer lugar, em qualquer posição, aceitam qualquer coisa para de repente diminuir o vazio que tem dentro do seu interior. Vivemos num mundo onde pessoas, existe uma fome dentro de si, onde você só quer se alimentar e se alimentar e se alimentar, e você continua sentindo fome, continua com aquele desejo insaciável, porque procuramos saciar as nossas vontades no mundo, procuramos saciar a nossa vida, o nosso querer das coisas terrenas, das coisas materiais, achando que assim seremos felizes, achando que assim faremos algo para as nossas vidas e nos alimentaremos e seremos saciados. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro devemos buscar o Senhor, e é o que nós vamos ver nesse texto. O texto vai começar nos dizendo no 31, enquanto isso os seus discípulos lhe pediram: Rabi, coma. Os discípulos viraram para Jesus e falaram: Mestre, coma. Mestre, o Senhor não comeu até agora. Eles estavam preocupados com o mestre dele, com o Senhor dele. Eles estavam preocupados com Jesus. E eles falavam: Mestre, coma. É necessário que você coma, é necessário sustentar o seu corpo. Já é tardia a hora, você precisa se alimentar, você não comeu nada. E o Senhor, e ele diz, e ele porém respondeu:
tenho uma comida para comer que não conheceis. Jesus diz para ele: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, ou que vocês ignoram. E o texto continua nos dizendo: então os discípulos disseram um para os outros: acaso alguém não trouxe algo de comer? Será que alguém deu alguma coisa para ele comer? Ele não está mais com fome porque ele já comeu? E Jesus diz, e disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Aqui Jesus vai nos dizer a comida que irá saciar a sua vida, a comida que irá te trazer satisfação na sua vida, a comida que irá tapar o buraco que você tem dentro do seu interior. Aqui Jesus nos apresenta o alimento que mudará a minha e a sua vida. Jesus disse nesse texto que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A comida que Jesus apresenta para mim e para você nesta noite é fazer a vontade daquele que te enviou. Você veio a este mundo não para se alimentar ou para desejar as coisas deste mundo. Você veio a este mundo para fazer a vontade daquele que te enviou. Você veio a este mundo para realizar e para fazer a vontade do Senhor nesta terra. Você veio a este mundo para cumprir o desejo do Senhor na minha e na sua vida. Aqui Jesus está falando que Ele tem uma comida, e essa comida é fazer a vontade daquele que enviou. E fazer a vontade daquele que te enviou é viver uma vida íntegra perante o Senhor. Fazer a vontade daquele que te enviou é viver uma vida disposta a cumprir a vontade do Senhor. Fazer a vontade daquele que te enviou é cumprir a vontade do Senhor na sua vida, vivendo uma vida verdadeira perante o Senhor. Muitas pessoas vão dizer, muitos pregadores vão dizer que você é filho, que você tem que tomar sua posição de filho, que o filho chega na casa do pai, bota o pé em cima da mesa, faz o que quiser. Mas aqui Jesus está nos mostrando que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aquele não está na posição de filho, mas ele está na posição de servo. Aquele está na posição de servo, aquele que faz a vontade do seu Senhor. Nós fomos chamados para fazer a vontade daquele que nos chamou. Nós fomos chamados, nós fomos enviados para fazer a vontade do nosso Senhor. E precisamos analisar se verdadeiramente Cristo tem sido o Senhor da minha e da sua vida. Precisamos analisar as nossas vidas e ver se verdadeiramente o Senhor tem sido o Senhor da minha e da sua vida. Precisamos analisar as nossas atitudes. Precisamos analisar a nossa forma de viver. Precisamos analisar se estamos verdadeiramente fazendo a vontade do Senhor em nossas vidas. Porque quando fazemos a vontade do Senhor em nossas vidas, a nossa família é prioridade para nós. Quando fazemos a vontade do Senhor em nossas vidas, por que, pastor? A nossa família é prioridade para nós. Porque o primeiro ministério que o Senhor nos deu é a nossa família. O primeiro ministério que o Senhor colocou na minha e na sua mão é a nossa família. Precisamos fazer a vontade do Senhor primeiro dentro da nossa casa. Precisamos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor, para os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos. Precisamos estar fazendo como se estivéssemos fazendo para o Senhor, para os nossos pais, para as nossas mães, para os nossos parentes. Precisamos viver a vontade do Senhor primeiro dentro da nossa casa, primeiro dentro do nosso primeiro ministério, primeiro dentro daquilo que Deus nos deu para cuidar e para administrar. Precisamos viver a vontade do Senhor
dentro da nossa parentela. As pessoas querem ir a diversos lugares, querem pregar o Evangelho na Ásia, querem pregar o Evangelho na Europa, mas não pregam o Evangelho dentro da sua casa, não pregam o Evangelho dentro da sua cidade, não pregam o Evangelho dentro do seu bairro. Queremos pegar a palavra e de fazer discípulo como se fosse ir para qualquer lugar, mas aonde Deus te plantou, onde Deus te colocou, você não quer fazer o vídeo do Senhor. Você quer fazer se for na Europa, porque tem conhecimento, tem reconhecimento, as pessoas vão ver, tem mais status. Eu quero ir na Rússia, porque tem mais status, tem mais como as pessoas veem e falam, nossa, lá largou tudo e foi. Mas não queremos fazer, às vezes, a vontade do Senhor dentro da nossa casa. Não queremos fazer a vontade do Senhor dentro dos nossos empregos. Não queremos fazer a vontade do Senhor onde Deus nos colocou, onde Deus nos plantou. Queremos sair da onde Deus nos colocou e queremos ir para o distante, para falar, para fazer, mas não fazemos aonde Deus nos colocou. Não cumprimos a vontade do Senhor onde Ele quer que nós estejamos. O Senhor nos plantou num lugar e nós devemos ser luz naquele lugar. Aonde o Senhor te colocou, aonde você está enraizado e plantado, é para que você seja luz do Senhor naquele lugar. Que você seja a diferença. Que você seja alguém diferente naquele lugar. Que você seja verdadeiros Cristos. Numa certa feita, chegaram para pregar o Evangelho numa tribo e começaram a falar sobre Jesus para aquelas pessoas. Começaram a anunciar o Evangelho de Jesus e aquelas pessoas falaram, não, esse homem que você está pregando, ele já veio aqui. Esse homem que você está falando, ele estava aqui conosco. Esse homem que você está falando, ele viveu conosco neste lugar. Ele estava conosco aqui, ele viveu conosco neste lugar. Um mensageiro do Senhor foi naquele lugar. Um discípulo do Senhor foi naquele lugar e pregou o Evangelho e viveu junto com aquela tribo de índio. E quando os outros missionários chegaram naquele lugar e foram pregar, eles reconheciam aquele missionário como Cristo. Eles reconheciam aquele homem pelas suas atitudes, ao seu jeito de viver, as suas escolhas, como o próprio Cristo. E é assim que precisamos viver as nossas vidas. E é assim que precisamos fazer a vontade do nosso Pai. Precisamos viver Cristo e estar vivendo Cristo todos os dias da minha e da sua vida. Precisamos fazer a vontade daquele que nos enviou. Precisamos tomar as nossas posições de servos do Senhor. Porque muitas vezes em nossas vidas queremos colocar o dedo talvez na cara do Senhor e falar, olha, eu sou dizimista fiel da sua casa, eu faço isso, eu faço aquilo, e nada acontece na minha vida. Queremos tomar a posição de Deus e queremos colocar Deus na parede. E queremos que o Senhor realize na minha e na sua vida, como se nós pudéssemos fazer isso com o Senhor. Como se nós fôssemos merecedores de alguma coisa. Quando acontece algo em nossas vidas, nós clamamos e dizemos, por que comigo, Senhor? Por que não com você? Será que você é mais especial que qualquer outro discípulo do Senhor? Que morreu ao fio da espada, que morreu apedrejado, que morreu crucificado? Será que você é mais especial que aqueles profetas, aqueles que estiveram pregando e anunciando o Evangelho do Senhor, que morreram por causa do nome de Jesus? Às vezes queremos questionar a escolha do Senhor em nossas vidas. Queremos questionar como se pudéssemos questionar a Deus com o que temos passado e o que temos vivido. Queremos colocar Deus na parede e falar, olha, se o Senhor não fizer, eu não faço mais. Se o Senhor não cumprir, eu não oro mais. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais. Queremos falar para o Senhor como se nós fôssemos o Senhor e Ele fosse o nosso servo. As coisas estão invertidas no nosso mundo. As coisas estão diferentes no nosso viver. Jesus Cristo, sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória, tomou a forma de homem e foi obediente até a morte, morte de cruz. O próprio Deus
habitou entre nós, foi obediente e morreu em morte de cruz. Mas nós hoje nos consideramos senhores. As pessoas estão se considerando ser alguma coisa, algo especial. Nós merecíamos morte e morte de cruz, mas Cristo tomou o meu e o seu lugar. Mas Cristo entregou a sua vida por mim e por você. Por isso precisamos, como Jesus, ser servos. Precisamos obedecer à vontade do meu e do seu Pai. Precisamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Precisamos viver o Senhor em nós. Precisamos fazer aquilo que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida. E o texto continua nos dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. A comida de Jesus era fazer a vontade do Senhor e completar a sua obra. A obra salvífica. A obra da salvação, a qual Ele completou na cruz do Calvário. Quando Ele disse: está consumado. Ali, na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado, Ele completou a obra do Senhor. Ali na cruz do Calvário, Ele completa a obra. E não há mais nada a ser completado, não há mais nada a ser acrescentado, senão Cristo e este crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Cristo completou a obra salvífica de Deus na minha e na sua vida. E por isso podemos clamar e o Senhor nos ouve. Podemos orar e o Senhor nos atende. Mas precisamos primeiramente entender quem Ele é na minha e na sua vida. Precisamos entender qual é o seu lugar na minha e na sua vida. E o texto continua nos dizendo: não dizeis vós, falta ainda 4 meses para a colheita. Isso que Jesus está falando era um provérbio que os homens diziam: não precisa ficar preocupado não, vai acontecer na hora que tem que acontecer. Então Jesus fala: não disse a vós, falta 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. É necessário pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos. É necessário entregar as nossas vidas ao Senhor para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos anunciar a palavra do Senhor, para que nós possamos levar a palavra do Senhor àqueles que precisam e carecem do amor de Deus. E o texto vai nos dizer: não dizei vós, faltar ainda 4 meses da colheita, mas eu vos digo, levantai os olhos e vedes, os campos já estão postos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e junta frutos para a vida eterna. Aquele que colhe junta frutos para a vida eterna. Junta frutos para a vida eterna, não somente para este mundo, mas para a vida eterna. Para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim, o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e outro é o que colhe. Aqui Jesus está falando sobre o semear da palavra do Senhor bem antes, pelos profetas. Eles vinham anunciando um Cristo, eles vinham anunciando um Messias,
Eles vinham pregando e anunciando um que viria e salvaria a humanidade. E nos tempos de Jesus, eles estão colhendo. Eles estão colhendo estar com Cristo. Eles estão colhendo pregar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eles estão colhendo estar com Ele, junto dele. Assim como nós colhemos do fruto de Cristo Jesus, da salvação de Cristo Jesus, assim como nós colhemos do relacionamento com Deus através de Cristo Jesus, assim como nós podemos colher do que foi plantado na cruz do Calvário por mim e por você, muitos colherão da semente que também você planta. Muitos irão colher da semente que você tem plantado na vida de pessoas. Muitos irão colher através da palavra anunciada do Evangelho da sua boca. E o texto vai continuar nos dizendo assim, 37. Assim o ditado é verdadeiro, e uma que semeia e outra que colhe. Eu vos enviei para colher aonde não trabalhares. Outros trabalharam, e vós recebeste o trabalho deles. Outras pessoas trabalharam para que o Evangelho chegasse, e nós estamos colhendo. Muitas pessoas trabalharam para que essa igreja estivesse fundada, estivesse firmada neste lugar, e nós estamos colhendo. Nós aqui, como igreja do Senhor, estamos colhendo. Estamos colhendo do fruto do plantio de muitas irmãs e irmãos que semearam neste lugar. Assim devemos nós, como igreja do Senhor, semear e plantar nos corações e na vida dos irmãos. Precisamos não pensar se iremos nós colher. Aqui Jesus está ensinando os discípulos a não pensar na lei do retorno, a não pensar na lei da troca. Eu vou fazer porque se eu não fizer não vai acontecer isso. Eu vou fazer porque fulano vai me agradecer. Eu vou fazer porque eu vou receber em troca. Eu vou fazer porque eu vou colher os frutos bons que eu estou dando. Não, aqui Jesus está ensinando. Vocês colhem daquilo que vocês não plantaram. E quantos filhos de pessoas bem-sucedidas colhem de frutos ou de trabalhos que eles nem mesmo plantaram? Quantas heranças, quantas casas, quantas coisas recebemos que talvez você não colocou nem um prego na parede? Colhemos frutos de alguém que plantou, que semeou, que chorou em cima daquela semente, mas você tem colhido fruto. Precisamos ter uma vida de plantio, de semear, sem esperar o tempo da colheita. Precisamos semear, mesmo que chorando, para que amanhã outras pessoas colham no meu e no seu lugar. Precisamos anunciar o Evangelho do Senhor, por mais que não temos visto coisas alguma sendo mudada. Precisamos anunciar a palavra do Senhor e anunciar cura. Precisamos declarar a vontade do Senhor, por mais que você não veja diferença. Por mais que você não veja que nada está acontecendo. Por mais que aos seus olhos as coisas não tenham mudado. Continue plantando e regando, pois na hora certa alguém colherá. Na hora certa alguém irá colher. Por isso que o texto vai nos dizer que os filhos são como flecha na mão do bom valente. A flecha, ela é algo para ser lançado longe. A flecha, ela é um instrumento de defesa à distância. Os filhos são flecha na mão do bom valente. Nós, como pais, precisamos lançar os nossos filhos para um lugar que talvez nem eu e nem você chegaremos, mas eles irão chegar. Precisamos lançar os nossos filhos para um lugar que talvez você não chegue ou eu não chegue, mas eles irão chegar. Por isso que precisamos instruir, precisamos ensinar,
Precisamos mostrar a palavra do Senhor, para quando Ele chega naquele lugar, onde nem eu nem você chegaremos, nós chegaremos através da palavra de Jesus. Nós chegaremos através da anunciação do Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos plantar sem esperar a colheita. Precisamos plantar sem esperar que iremos colher. Precisamos deixar de pensar nas nossas vontades. Precisamos de deixar de pensar no que eu quero. Eu vou plantar porque eu quero colher. Eu vou fazer isso porque eu quero receber. Precisamos parar de pensar no nosso eu. Precisamos plantar sem esperar na colheita. Precisamos plantar esperando que um dia alguém irá colher daquele fruto que você plantou. Precisamos plantar frutos bons nesta terra. Precisamos plantar frutos dignos do Senhor, para que vidas sejam reconhecidas, que vidas encontrem Jesus através dos frutos. Precisamos semear, mesmo que chorando, para que um dia outros colham no meu e no seu lugar. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testemunhou. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitas pessoas acreditarão ou creram em Jesus através da vida de alguém. Você talvez é fruto da vida de alguém. Alguém que se converteu e falou para você de um Jesus, um Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e creu nessa pessoa, e hoje você é nova criatura em Cristo Jesus. Nesse texto também não é diferente. Muitas pessoas creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher, e muitas pessoas crerão em Cristo Jesus pelo meu e pelo seu testemunho. Muitas pessoas irão dobrar o seu joelho diante do Senhor por causa do meu e do seu testemunho. Então precisamos dar testemunho de Cristo. Precisamos testemunhar de Cristo Jesus. Esta mulher deu testemunho de Cristo e muitos creram nela. Muitos creram no seu testemunho. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse. E ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Aqui nesse texto vai nos mostrar que talvez você venha pelo convite de alguém, mas que você vai ficar na presença do Senhor por causa da palavra dele. Talvez você veio para a igreja por causa de alguém que te convidou, por causa de alguém que te disse. Mas quando você cria um relacionamento, de intimidade com Jesus, você fica por causa da palavra do Senhor, por causa da presença do Senhor, por causa dele, por causa de Jesus. E o texto continua nos dizendo, 42, e diziam à mulher: já não é pela sua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. É necessário crer em Cristo Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele fez ou que Ele faz na vida de A, B ou C. Precisamos ter um relacionamento com Cristo. Precisamos buscar o Senhor, não porque Ele fez na vida da minha mãe, não porque Ele fez na vida da minha família, não porque Ele realizou, mas precisamos crer em Cristo Jesus, porque temos um relacionamento. Como Jó falou, antes eu ouvia falar, mas hoje meus olhos te veem.
Precisamos ter experiências com o Senhor. Precisamos viver com o Senhor. Precisamos ter uma vida de vivência com o Senhor. Precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos buscar a sua face e viver uma intimidade com Ele. O Senhor quer que tenhamos intimidade. O Senhor não quer que você baseie a sua fé por alguém, mas que você baseie a sua fé porque Ele é Senhor da minha e da sua vida. O Senhor, Ele nos chama para ter intimidade com Ele. O Senhor, Ele nos chama para viver uma vida saciada em Cristo Jesus. O Senhor nos chama nesta noite para sermos saciados através de Cristo Jesus, vivendo na minha e na sua vida. Que possamos viver verdadeiramente Cristo em nós. Que possamos viver uma vida digna de Cristo Jesus. Que só assim poderemos saciar a nossa fome. Só assim poderemos saciar o vazio que há em nosso peito. Que possamos cada dia mais buscar ao Senhor, que possamos cada dia mais buscar a sua face. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai,